Bom dia, meus físicos, tudo bem? Na última aula, apresentamos uma rápida intuição de como as integrais duplas podem ser utilizadas para determinar o volume de um sólido. Na aula de hoje, vamos construir aquilo que conhecemos como integral iterada. Mas antes disso, precisamos aprender o que são integrais parciais. A notação integral de c até d da minha função de duas variáveis reais, f de xy, dy, será utilizada para determinar a integração parcial da minha função f de xy com relação à variável y. Note que, nesse caso, os limites de integração estão relacionados à variável y. É uma integral parcial definida com y variando de c até d. A notação integral de a até b da minha função de duas variáveis reais f de xy dx será utilizada para definir a integração parcial da minha função f de xy com relação à variável x. Note que, nesse caso, os limites de integração estão relacionados à variável x. É uma integração parcial definida com x variando de a até b. A variável que acompanha o meu diferencial indica qual variável será integrada, bem como a qual variável os limites de integração dizem respeito. Nesse primeiro caso, por se tratar de uma integração parcial com relação a y, tudo que é x na minha função será tratado como uma constante. No segundo caso, por se tratar de uma integração parcial com relação a x, tudo que é y na minha função será tratado como uma constante. Esse procedimento é muito semelhante ao de derivação parcial que aprendemos em cálculo 2. Considere o exemplo: integral de 0 até 1 de xy ao quadrado dy. A primeira coisa que percebemos é que existem duas variáveis na minha função, x e y. Para saber qual variável que está sendo integrada e qual será considerada constante, nós olhamos para o diferencial. dy indica que é uma integração parcial com relação a y, e, portanto, x deve ser tratado como uma constante. Além disso, dy indica que os limites de integração dizem respeito à variável y. Agora, podemos resolver a integral. Já que x é tratado como constante, ele pode sair da integral e ficamos com x integral de 0 até 1 y ao quadrado dy. A integral de y ao quadrado é 1/3 de y ao cubo e deve ser calculada nos limites de integração com y variando de 0 até 1. Agora, substituindo os limites de integração, lembrando superior menos inferior, chegamos a x que multiplica, primeiro parênteses, 1/3 de 1 ao cubo, menos, segundo parênteses, 1/3 de 0 ao cubo. O primeiro parênteses resulta em 1/3 e o segundo resulta em 0. Assim, o resultado da integral parcial é 1/3 de x. Note que integramos a função com relação a y, e como resultado obtivemos uma outra função, mas dessa vez apenas com relação à variável x. Isso aconteceu porque todos os y foram substituídos nos limites de integração. Agora que definimos o que é uma integral parcial, podemos construir nossa integral iterada. Considere a seguinte situação. Vamos pegar nossa integral original e colocá-la entre colchetes. Agora, aplicamos a integral com relação à variável x variando de a até b.
Essa expressão é a nossa integral iterada. Nada mais é que integrais realizadas uma em sequência da outra. Vamos interpretar o que está acontecendo nesse caso. Dentro do colchete está a nossa integral original. dy indica que é uma integral parcial com relação a y, e y varia de c até d. Fora do colchete, temos uma integral cujo integrando é o resultado daquilo que está no colchete. dx indica que é uma integral com relação a x, e x varia de a até b. Em geral, os colchetes são omitidos, e representamos a integral iterada da seguinte forma. Ao se deparar com algo desse tipo, integre de dentro para fora. Primeiro, com relação a y, em que y varia de c até d. E em seguida, integre o resultado com relação a x, em que x varia de a até b. Caso se depare com essa situação, integre de dentro para fora. Primeiro, com relação a x, em que x varia de a até b. E em seguida, integre o resultado com relação a y, em que y varia de c até d. E por hoje é só. Nas próximas aulas, vamos aprender uma propriedade interessante com relação às integrais iteradas. E aí partiremos para sua utilização prática na solução de integrais duplas usando o teorema de Fubini. Até a próxima!